mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, e em especial da saúde mental. Você sabe que nós já fizemos aí uma centena de entrevistas com psicólogos, com psiquiatras, com médicos também, outros profissionais, mas sempre discutindo saúde e o viés da saúde mental, né? Passando pelas questões culturais, pelas questões econômicas, pelas questões políticas, como nesse mês de abril tivemos aqui a presença de psicólogos discutindo a questão da ditadura, né, e as sequelas e consequências aí no psiquismo das pessoas que vivenciaram essa experiência do golpe de 64 até o início da redemocratização do Brasil em 85. Então nós estamos sempre discutindo saúde pelo viés da saúde mental. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito importante, muito experiente nessa dimensão, que é a dimensão da saúde mental. Nós vamos falar com a chefe. Por que com a chefe? Porque nós vamos falar com a coordenadora da saúde mental aqui em Uberlândia. A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Uberlândia tem um programa voltado para a saúde mental e está aqui conosco hoje a Maria Tereza Pérez, que é a coordenadora. Ela é psicóloga clínica e coordenadora desse programa da saúde mental. Muito obrigado, Maria Tereza, por estar aqui para falar para a gente, né, sobre saúde mental a partir dessa perspectiva das políticas públicas. Sim. Olá, Leonardo. Olá a todos de casa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar, né, podendo falar para as pessoas mais de perto o que é que a Prefeitura Municipal tem desenvolvido dentro do programa de saúde mental, nas ações em saúde mental em vários níveis de atenção, para a oferta mesmo desse cuidado para a população. Agora, quando a gente fala em saúde mental, acho legal a gente começar a ajudar o telespectador a entender uma questão, Tereza. Saúde e saúde mental. Como que essas duas dimensões, né, se relacionam? Na sua visão, como é que elas se relacionam? O que é do mundo da saúde, o que é do mundo da saúde mental? Se é que nós podemos fazer essa divisão didaticamente falando? Uhum. É importante que a gente entenda que são dois campos, né, de saber que se interconectam. Na verdade, você, né, já adiantou aí a cisão. É interessante que elas se relacionem a partir de um contato diário mesmo, né, que a gente não faça essa cisão que, vez ou outra, somos tentados a fazer, como se aquilo que acontece na mente, né, no psiquismo das pessoas estivesse totalmente apartado do que acontece no corpo. Isso não é verdade, né? E, em contrapartida também, como se as pessoas que têm ou que sofrem de algum problema, de algum transtorno mental mais grave, ou que fazem o uso prejudicial de álcool e outras drogas, como se elas não tivessem um corpo que adoecesse, né? Então é importante a gente entender que, e a saúde mental prima por isso, que a atenção e o cuidado seja sempre uma atenção e o cuidado de maneira integralizada. Isso, né? Integralizada nesse sentido de que corpo e mente, né? Corpo e cérebro, corpo e pensamentos, corpo e sentimentos formam uma simbiose. O que acontece é que ora nós focamos na parte orgânica corporal, ora focamos na parte mental, comportamental, só didaticamente para facilitar, mas é uma coisa só. Sim, sim. É importante que a gente, toda a política de saúde mental, né, que está alinhada aí à política nacional, a política que é ditada, colocada pelo Ministério da Saúde, e que nós seguimos e tentamos sempre, corremos sempre atrás de estar alinhados aos conceitos e preceitos dessa política nacional, visam o cuidado em saúde mental para as pessoas que sofrem, né, de algum transtorno emocional um pouco mais grave, que fazem o uso prejudicial de álcool e outras drogas, fora do eixo da hospitalização como eixo central. Então a política de saúde mental, ela visa que as pessoas sejam cuidadas quanto mais próximas da comunidade, da família, né, do território onde elas residem, melhor. Isso a gente consegue maiores ganhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu também quero saber a sua opinião, né, aí como coordenadora do projeto, né, do programa. Quando nós acabamos de falar que saúde e saúde mental se relacionam passando pelo corpo e passando pelas dimensões mente, cérebro, sentimento, comportamento, emoções. Então você tem um lado concreto, um lado abstrato, que se interrelacionam, né? Mas eu gostaria de chamar uma terceira dimensão, a dimensão social. Porque o indivíduo, corpo-mente, ele não vive isoladamente, ele vive dentro de um contexto social. Então, na verdade, quando falamos em saúde mental, estamos trabalhando com um tripé: corpo, mente, comportamento, sentimento, emoções e sociabilidade humana? Sim, sim, certamente. Assim, a gente não consegue pensar
principalmente nas políticas públicas, mas eu acho que no meio privado isso também é levado em consideração, né? Se quer de fato alcançar o sujeito de uma maneira integral, é preciso que a gente pense no orgânico, é preciso que a gente pense no mental, mas é preciso que a gente pense nos condicionantes sociais da saúde, né? Então, assim, evidentemente, um caso de uma pessoa que faz o uso prejudicial de alguma droga, ou que tem uma esquizofrenia, se ela tem um suporte social, um suporte familiar adequado, isso minimiza o risco, isso é um fator de proteção e é um condicionante social da saúde e da qualidade de vida dessa pessoa. Se não há um suporte social adequado, um suporte familiar adequado, a gente soma isso, né, como se fosse numa balança do lado daquilo que a gente chama de fator de risco. E aí a gente atua, na verdade, construindo fatores protetivos. E os fatores protetivos estão intimamente ligados também com os condicionantes sociais. Quando você fala em fator protetivo, eu acho legal porque nos remete a uma outra discussão muito importante. Se não der tempo da gente terminar aqui, a gente vai para o segundo bloco e fala sobre isso, fala mais sobre isso, que é a promoção de saúde, né, Tereza? Porque nós não podemos lidar somente com, no popular, a remediação da saúde, né? Claro. Após o problema instalado, mas principalmente os gestores públicos têm a responsabilidade e o dever de criar estratégias de se promover, né, de se antecipar aos possíveis problemas. Sim, sim. Então, assim, quando a gente vai falando de fatores protetivos, é quando tem um caso muito grave que está padecendo de um adoecimento, de uma condição de vulnerabilidade, a gente consegue apontar com muita facilidade aquilo que a família ou que aquela pessoa não tem. Então a gente consegue detectar muito facilmente os fatores de risco. Mas às vezes a gente se esquece de apontar aquilo que ela tem de positivo, ou aquilo que a gente deveria atuar para construir um suporte protetivo, né? Então acho que voltar para essa visão também é promover uma rede de atenção à saúde, que não é só uma rede de assistência, mas uma rede de promoção à saúde. Ah, legal. No segundo bloco, né, eu quero voltar discutindo com você e perguntando, nesse sentido, então, o que esse programa, né, de saúde mental da Secretaria de Saúde do município de Uberlândia tem feito, né, justamente nesse sentido, de se promover saúde e saúde mental aos nossos concidadãos. Pode ser? Ok. Voltamos falando sobre isso. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N-Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N-Ideias, pensando com você. Voltamos, segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a coordenadora da saúde mental, um programa dentro aí da Secretaria de Saúde do município de Uberlândia. Estamos com a psicóloga clínica Maria Tereza. Tereza, no bloco anterior a gente falou sobre saúde, sobre a questão relação mente e corpo, né? A questão mente e corpo inserido dentro de um contexto social. Sim. E concluímos falando sobre a importância de se antecipar e promover saúde. Quais são as medidas, as estratégias, os programas que têm se desenvolvido nesse sentido, de promover saúde em Uberlândia? Bom, o programa de saúde mental, ele está organizado, né? Saúde mental, álcool e outras drogas, a gente nunca deve deixar de fora, né? Essa população que por tempo, né, ficou fora da pauta da saúde e há mais ou menos 10 anos a saúde traz essa população e essa problemática do álcool e outras drogas para a pauta também, né? Então, sempre lembrando que é um programa de saúde mental, álcool e outras drogas, né? Então, pensando nisso, a saúde mental se organiza a partir de portarias e normativas do Ministério que tentam disponibilizar uma rede de assistência em níveis diferentes de atenção. Então, a gente tem, do acompanhamento em saúde mental, vários níveis de atenção. Desde a atenção básica, a gente entende que precisa ter ações de saúde mental e Uberlândia tem uma rede organizada com ações em saúde mental em todas as unidades de atenção primária, todas as UAIs, UBSs e PSFs têm a ação de saúde mental. Tanto a partir do matriciamento e do atendimento do profissional de psicologia, quanto da tutoria e do atendimento ambulatorial dos profissionais de psiquiatria, da articulação com o serviço social, né, isso no nível de atenção básica. Depois a gente tem um outro nível que é o cuidado psicossocial estratégico, que acontece nos CAPs. Os CAPs são o eixo central desse cuidado, mas eles não encerram em si
esse cuidado. Assim, na verdade, a proposta do CAPS é sempre cuidar de uma pessoa no momento de crise, ser um local de passagem, porque a nossa ideia é que essa pessoa estabilizada, estando bem, ela volte para a vida, né? Que ela retome aí as atividades laborais, estudantis, de trabalho, tudo que é importante, que era importante para ela, os vínculos familiares e comunitários. Mas isso tem como um eixo central os centros de atenção psicossociais, que em Uberlândia nós temos 5, né, CAPs. Um específico para a infância e adolescência, um que é para álcool e outras drogas, que é administrado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, 3 que são para outros transtornos de adulto, o Centro de Convivência e Cultura, e temos um CAPS de álcool e outras drogas que é administrado pela Universidade Federal de Uberlândia, no bairro Luiz Walsh, né? Então nós temos essa rede, e a ampliação dessa rede será com a pactuação de novos CAPs, principalmente CAPs AD e CAPs que estão funcionando até 18 horas, que a gente projeta que eles, ao longo do tempo, passem a funcionar 24 horas, entendendo que a crise, né, que o cidadão em crise, ele precisa cada vez mais de um cuidado prolongado, né, dentro das 24 horas do dia. E as unidades de acolhimento, que são dispositivos novos, também estão nesse nível do cuidado psicossocial estratégico. São locais onde a pessoa também pode ficar num cuidado mais estendido aí até 24 horas, se esse for o projeto para ela. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, no sentido de entender como que as pessoas, os cidadãos também, podem se relacionar com esses dispositivos todos que você apontou. Porque a gente está falando, normalmente, quando tem um transtorno. Sim. Né? E geralmente, quando se fala em saúde mental, logo se fala no transtorno, no adoecimento, né? Nos problemas. Sim. Aí nós falamos em esquizofrenia, a questão da drogadição, né? Mas nós sabemos que hoje uma das grandes tragédias da humanidade é a depressão, por exemplo, né? Ou antes mesmo dos quadros depressivos se instalarem, as pessoas com angústias, né? Com tristezas inexplicáveis. Esses dispositivos da prefeitura, eles também estão abertos a atender as pessoas que estão não com transtorno, né, grave instalado, ou a família que percebe que seu filho não tem um transtorno, mas precisa de uma orientação e não tem condição de recorrer ao mercado privado. Sim, sim. Como é que funciona isso? Então, o que a gente entende é aquilo que a gente estava falando de não separar realmente o processo de saúde, de promoção de saúde, da saúde mental, né? Isso está, de alguma maneira, se intercomunicando o tempo todo. Esse caráter, que seria um caráter preventivo, um caráter básico, né, de ações, ele acontece nas unidades de atenção básica. E não precisa ser necessariamente, porque a gente precisa entender, e a gente vive num mundo hoje, né, que traz vários elementos que contribuem para o sofrimento de vida. Não seria um sofrimento mental, mas um sofrimento de vida, que também, se não tiver dispositivos para poder circular, para poder ser organizado até internamente, a pessoa ter uma ajuda para organizar isso internamente, pode se tornar um adoecimento. Então, nesse sentido, grupos na atenção básica que a própria equipe de saúde, não necessariamente o especialista, ou psicólogo, ou psiquiatra, mas que a própria equipe de saúde organiza, né, na comunidade, são grupos como grupos de terapia comunitária, grupos de sala de espera, né, onde a palavra pode circular e as pessoas podem ser ouvidas e trocar experiências, elas podem fortalecer os laços comunitários. Isso é extremamente terapêutico, né? Mesmo que não seja psicoterapêutico a partir da ideia do especialismo, mas pensando em saúde pública, isso é terapêutico e pode ser muito interessante para as pessoas, para que isso não se torne um adoecimento. Sim, então, por exemplo, o nosso telespectador, vamos supor que ele tem em sua família, ou ele tem conhecimento de que em alguma família uma pessoa está dando passos lentos nesse sentido futuro de talvez agravar um possível adoecimento mental. Sim. Ele pode então indicar que a pessoa procura a unidade básica. Sim, ele pode procurar a rede básica, e essa gestão vem fortalecendo a atenção básica como ordenador da rede de saúde, né? A gente acredita, são incríveis assim as diferenças que a gente tem dos distritos sanitários, onde a gente tem o maior número de estratégias de saúde da família, de equipes de saúde da família, e aonde a gente tem o menor número, e o número de internações psiquiátricas, por exemplo. Então, fica nítido que onde há estratégia de saúde da família,
o número de internações psiquiátricas ano após ano, é menor, né, em relação a outros distritos que não têm a mesma cobertura. Então, a atenção básica é a ordenadora da rede, a equipe de atenção básica é uma equipe de referência daquele território, que conhece de perto os dramas familiares e que vai poder ouvir essa pessoa e ajudá-la a equacionar as suas questões. Se o profissional da equipe entender que precisa de uma escuta um pouco mais do psicólogo, ele vai agenciar essa escuta individualizada do psicólogo para a pessoa e vai ser pensado um projeto terapêutico, um plano de cuidado, a partir do caráter singular, né? Esse agenciamento seria na própria unidade. Na própria unidade. Isso. Então percebe-se claramente que há um paradigma aí, um paradigma de construção de uma política pública de saúde. Sim. Que pegue o contexto familiar, o contexto comunitário, o contexto, né, de bairro, o contexto da massa na sociedade, possibilitando a ela um acesso a um serviço básico inicial, sim, né, um serviço básico inicial que consegue ler nas entrelinhas das relações daquela comunidade, né, bem no sentido do que a gente tinha falado de sociabilidade, de relações pessoais, sim, relações de vizinhança, sempre tendo o fiel da balança a questão da saúde. E esse paradigma oposto ao paradigma do culto ao hospital, à hospitalização, à medicalização, não é isso? Isso mesmo. A gente já teve experiências em que profissionais psiquiatras atendiam a um caso mais distante, às vezes no CAPS, e depois foram fazer a experiência da tutoria, né? Às vezes esse profissional deixou de estar no CAPS, passou a ser lotado na atenção primária para ser tutor nas equipes de referência lá na atenção primária. Ele mudou o diagnóstico por conta de tantos elementos que ele ficou sabendo desse convívio na atenção primária, com as territorialidades, com as relações. Ele foi possível mudar o diagnóstico em relação a isso por conta da proximidade. Mas é muito legal saber disso e falar sobre isso e ajudar, e eu coloco o programa Fale Mais Sobre Isso à disposição desse paradigma, né, moderno. Isso sim é um paradigma moderno de se lidar com a gestão pública de saúde. Eu quero falar mais sobre isso no próximo bloco, a gente volta explorando mais essa ideia. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N-Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N-Ideias, pensando com você. Voltamos ao terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a Maria Tereza, que é psicóloga clínica e coordenadora do Programa de Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Uberlândia, e estamos discutindo saúde mental a partir de um olhar de gestora pública, né, de pessoa que está lidando com a construção das políticas públicas para a nossa cidade. Eu espero que sirva de modelo, inclusive, para várias outras regiões do Brasil, porque o que está ocorrendo é um grande investimento na inversão de um paradigma que era totalmente baseado na hospitalização, na medicalização, né? Voltando agora para a promoção total de saúde a partir das ruas, dos bairros, a partir das vizinhanças, a partir dessa comunidade, né? A massa social que precisa entender o que é promover saúde, ao invés de entender só o que é remediar e correr atrás de remédio para os problemas de saúde. Não é isso, Tereza? Isso mesmo. É essa a linha, não é? É, com certeza. Nesse sentido, eu quero que a gente veja um vídeo do Newton Pereira, que é coordenador, né, também junto aí dentro da Secretaria de Saúde, trabalhando com a construção das políticas públicas para a saúde de Uberlândia. Ele falou conosco, falou para o Fale Mais Sobre Isso, sobre quais são as perspectivas agora relacionadas à saúde mental. Vamos ouvir um trechinho rápido. Nossa intenção com a rede de saúde mental em Uberlândia é buscar uma ampliação e uma qualificação da assistência. O Programa Nacional de Saúde Mental prioriza a levar os serviços de saúde mental para a comunidade. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos abrir mais centros de atenção psicossocial que ficam mais próximos das pessoas e unidades de acolhimento, com a intenção de tirar os pacientes que não têm necessidade de ficarem hospitalizados no hospital psiquiátrico ou no pronto-socorro de psiquiatria da Universidade Federal. Voltamos. E aí, Tereza, ele disse que a perspectiva é positiva de abrir mais centros, de ampliar esse atendimento. Sim, sim. A gente tem já em Uberlândia uma cobertura de CAPS em relação à Meta Brasil superior já, né? Aquilo que o Brasil espera de cobertura de CAPS, que fica em torno de 0,8 de cobertura,
que é a Meta Brasil, nós já estamos em 0,96, com credenciamento de mais 2 CAPs que já estão em funcionamento, basta credenciar, a gente vai para 1,16, né? Ainda assim, a gente entende que existem regiões que precisam de mais centros de atenção psicossocial para estar mais próximo das pessoas, principalmente a região sul. Então foi pactuado, junto com o plano do governo federal, o plano CRA, que é possível vencer, mais um CAPS de atenção psicossocial para álcool e outras drogas no setor sul. Além disso, 3 unidades de acolhimento transitório. Essas unidades são unidades novas, poucos municípios no país já estão com essas unidades em funcionamento. A gente está implantando aqui com vistas a estar funcionando por volta de junho de 2014 já, com o imóvel alugado, compondo equipe, comprando mobiliário, a unidade de acolhimento infanto-juvenil. Essa unidade vai ter 10 leitos e, na verdade, é uma unidade que responde quase como uma moradia transitória. A pessoa tem lá o seu projeto de tratamento no CAPS, mas está com laços sociais e comunitários muito esgarçados ou fragilizados, não está podendo voltar para o ambiente onde reside, então ela vai poder ficar por um período de até 6 meses no CAPS e nessa unidade de acolhimento transitório até que a gente recupere esses laços familiares e comunitários. Uma infanto-juvenil e 2 adultas estão pactuadas. Então é perceptível também que essa expansão tem a ver com o fato de Uberlândia ter podido fazer uma parceria com o governo federal. Isso. E a parceria então tem sido muito útil às questões de saúde em Uberlândia? Tem sim, porque Uberlândia sinalizou positivamente em relação ao convênio que o Plano CRA que é possível vencer, fez a adesão e por isso, da verba toda que o Ministério disponibiliza, alguns itens, principalmente, por exemplo, para construir essas unidades de acolhimento tanto a infanto-juvenil quanto a adulta, e os CAPs, principalmente os CAPs para álcool e drogas, a gente mandou uma proposta que estar aderido ao Plano CRA do governo federal era critério de desempate de avaliação. Então, assim, nós ganhamos 3 construções porque isso também contou, né? E isso facilita o trânsito para verba, para incentivo, para custeio. Quando a gente fala em governo federal, parceria de Uberlândia com o órgão maior, né, a instituição maior que dirige o Estado, que é o governo federal, isso me lembra o fato de tudo isso estar inserido num contexto maior que é do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, Sim. que a Constituição de 88 traz como uma verdadeira conquista da sociedade brasileira, um sistema único de saúde, democrático, plural, aberto a toda a sociedade. E agora em Uberlândia a gente está avançando no desenvolvimento, no amadurecimento, óbvio, na melhoria, né, claro. Desse sistema. Claro. A política de saúde mental, ela está em consonância, ela nasce atrelada aos principais conceitos e diretrizes do SUS e só consegue se pensar a partir desses conceitos e diretrizes, né? Um CAPS não trabalha com agendamento, um CAPS não trabalha com porta fechada, não trabalha com marcação de horário para acolhimento, ele trabalha com um conceito que é de acolhimento incondicional. Uma pessoa não há condições para que alguém seja acolhido num centro de atenção psicossocial. E, na verdade, em qualquer unidade de saúde, não pode haver condições para que a pessoa seja acolhida. A gente pode depois, sim, respeitar limite de abrangência, área, endereço, mas isso é depois que a gente faz o primeiro acolhimento, vê quais são as necessidades mais urgentes e alinha, junto com aquela pessoa, com aquele usuário, qual é a melhor forma que ele vai ter para a sua assistência em saúde, para o seu cuidado. Quando você fala em portas abertas, nós sabemos que parte da população tem muita dificuldade de ter acesso a qualquer informação, né? Sim. Pessoas, quando a gente pensa na extrema vulnerabilidade social, na extrema fragilidade social, moradores de rua, como é que é isso? Então, a gente tem um diálogo muito próximo com a Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua. A saúde mental se preocupa muito, eu acho que a saúde em geral tem se preocupado muito com essa pauta, né, com a população, e por isso Uberlândia, desde 2010, tem, né, no campo da saúde mental, ações que a gente chama de ações de rua mesmo, né? São ações que são 2 escolas de agentes redutores de danos, onde as pessoas se formam, mas é uma formação em serviço. Isso é um projeto do governo federal também, que custeia essas ações via município. E uma outra ação que começou como um projeto e hoje se tornou ação da atenção básica, que é o consultório na rua. São equipes
que vão para áreas vulneráveis, abrem um campo a partir da vinculação com aquele campo, principalmente em cenas de uso, né, em cenas de uso de drogas, em cenas onde a população está marginalizada, vulnerável, não sabe nem que tem direito de acessar os dispositivos de saúde sociais. Então, o nosso trabalho é ir até lá com a garantia maior de ampliar o acesso dessas pessoas aos dispositivos. Tereza, o nosso programa está se encerrando, mas eu queria fazer uma consideração rápida e gostaria de ouvir você sobre isso que eu vou dizer. Porque uma coisa é toda uma cultura fundamentada na hospitalização e na medicamentação, né, em que o sujeito ele é passivo, recorre a uma instituição, empresa que fornece um serviço, ele consome esse serviço, é bem uma relação liberal, mercadológica, né? Sim. Eu sei que há um desejo, eu percebo a boa vontade, a sinceridade, a espontaneidade da sua fala no sentido de construir uma nova visão de saúde, só que, com certeza, muito mais difícil de ser elaborada, de ser praticada, implementada, porque pressupõe conscientização da sociedade, pressupõe conscientização de todos os gestores públicos, pressupõe a conscientização de todas as instituições que existem na sociedade. Mas há muito desejo de vencer essa luta, né, Tereza? Sim, sim. Isso é pessoal, porque eu tenho uma história com a saúde mental, né, de um desejo de investido mesmo, assim, o meu trabalho sempre foi um trabalho para saúde pública, na verdade, mas é também do grupo de profissionais e de trabalhadores do SUS. Eu vejo que em Uberlândia a gente tem tanto dos trabalhadores em saúde mental, que estão lá na ponta trabalhando com as pessoas, quanto do diálogo e da sustentação que a gente vem tendo na atenção básica, na rede de urgência e emergência, no serviço hospitalar. Então, o que eu vejo é que há um desejo para que a equidade, né, e como um dos princípios fundamentais aí do SUS seja sempre levada, né, a sua condição de fundamental mesmo, assim. Tereza, nós estamos falando em políticas públicas, realmente temos que ter esse espírito publicista, republicano, democrático, né, em nome de uma sociedade de indivíduos que demandam serviço de saúde, e essa lógica do mercado não pode estar dentro dos serviços públicos de saúde, porque são dimensões completamente diferenciadas. Eu agradeço a sua participação, o programa está aberto para que você sempre venha ajudar a população a entender o que é saúde mental e as políticas públicas para essa dimensão. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição também para conversar sobre qualquer outro tema. Legal, você vai voltar aqui para falar mais sobre isso. Também agradeço a sua audiência e te peço, nos ajudem a divulgar, né, essa visão, que, repito, publicista, republicana, democrática, social, né, de políticas públicas para essa dimensão tão importante da condição humana que é a saúde e a saúde mental. Até a semana que vem em mais um Fale Mais sobre isso.